Bom, fala pessoal, bom dia. Apenas mostrar para vocês um exemplo de uma entrada que eu fiz ontem, frisando uma possibilidade de 3 para 1. No caso, coloco um determinado risco aqui, ganho 3 vezes o risco ou perco uma vez o risco, né? Então vamos lá. O que acontece? Se nós pararmos para analisar todo o contexto, o mercado ele se desenvolve de forma lateral, correto? A maioria das vezes, 80% das vezes, o mercado anda de forma lateral. Então, o que acontece? Como a gente pode ver, eu vou retirar esses desenhos aqui. Como a gente pode ver, o preço ele vem numa sequência de alta, correto? Subindo. Aí, olha as induções que ele vai fazendo de preço. Preço dá uma impulsão, correção, sobe. Aí do nada o preço fica acumulado, ele para. O que nós temos aqui? Muitos conhecem como resistência e suporte, mas se nós pararmos para analisar o contexto, isso nada mais é do que zonas de liquidez. O que seriam zonas de liquidez? São aonde as pessoas pegam e deixam suas ordens, seus dinheiros parados. No caso, aqui, aqui em cima, aqui em cima. E o que tende a acontecer? De certa forma, o preço vinha numa tendência de alta. Só que no momento que ele começa a dar uma acumulada, uma lateralizada, como vocês preferirem chamar, a gente pode ver o seguinte: o preço vem numa tendência de alta, correto? Renovando topos e deixando fundos, correto? Esses fundos contêm liquidez. Então, o mercado chega até aqui, não tem mais força para subir, ele começa a lateralizar. O que acontece? Se nós reunirmos alguns conceitos, que eu não vou entrar muito detalhado aqui, a gente pode ver o seguinte: o mercado vem numa tendência de alta, chega no momento que ele não consegue mais subir, então o que ele começa a fazer? Ele sobe, volta e não consegue mais renovar topos e nem fundos. Ele fica estagnado, parado, no meio da resistência e do suporte. A partir do momento que o preço vem, demonstra interesse nesses fundos, ele está capturando ordens pendentes de pessoas que acharam que o preço ia explodir para cima, rompendo esse topo. Mas isso é só para gerar liquidez. O preço continua lateral, não rompeu de certa forma essa região, não rompeu de certa forma essa região. A partir do momento que ele vem, testa essa região, volta, testa novamente, deixa a rejeição, rompe os fundos, ele vai pegar um teste e automaticamente vai explodir para uma baixa. Por que disso? Se nós pararmos para analisar o contexto lateral, a gente bota uma marcação daqui até esse último fundinho aqui, tá? Porque aqui foi o topo expressivo, que rompeu os outros topos. E paramos aqui, mínima, máxima. O mercado, de certa forma, ele não encosta quase nenhuma vez na máxima. Então ele está, de certa forma, respeitando muito bem esses topos aqui. A partir do momento que o preço vem aqui, deixa uma zona
de interesse que nem essa, é muito relativo a gente pensar numa venda e não numa compra, porque o preço de certa forma ele já tá caro, ele não tá mais tendo força para subir. Automaticamente ele tem que corrigir e fazer muitos outros critérios que não entram em contexto aqui, senão fica muito comprido isso aqui. Mas de certa forma é isso. Aí hoje pela manhã foi pego mais um trade nessa região aqui, que eu até acabei postando no meu Insta, mas não postei fotos nem nada da minha análise. Mas foi basicamente o mesmo contexto. O mercado aqui também vem desenvolvendo um movimento de, querendo ou não, força relativa de baixa, pois o preço ele está numa região abaixo de 50% dessa lateralização, então ele está respeitando muito bem os fundos, correto? Só que o que eu acredito é numa possível quebra de estrutura para pegar a liquidez, depois o preço volta, retesta, pode fazer um novo movimento para ir nessa zona de interesse aqui, pois como o preço explodiu para baixo, ele não foi corrigido ainda nessa parte aqui. Vamos aguardar. Mas seria isso.